Fala, líder, fala, gigante. Como é que tá os teus pensamentos? Hoje eu vou trazer um depoimento nesse vídeo de um mentorado que falou sobre a sua dificuldade de decolar em sua carreira, e toda essa dificuldade ela deu-se pelas crenças que traziam junto à vida dele. E essas crenças nada mais é do que as pedras que a gente traz da nossa infância, da nossa adolescência, por estar em um ambiente, muitas das vezes hostil, um ambiente violento, muitas vezes um ambiente escasso de condições dignas de sobrevivência. E não sei se você já passou por isso, não sei se você já parou para refletir sobre as lembranças da sua vida na infância. E toda essa vivência que está condicionada ao seu cérebro, às suas memórias, elas afetam grandemente no teu desenvolvimento, no teu crescimento, no teu pilar financeiro da sua vida. E aqui eu trago para você uma questão muito forte, porque muitas das vezes eu escuto um mentorado dizer que ele ganha mal, o dinheiro não dá para nada, e tudo isso é baseado unicamente na metodologia de vida que ele tem. E que essa metodologia que ele tem, né, que é o método de sobrevivência, também nada mais é do que como ele foi formado o seu conceito de crescimento, de prosperidade na sua infância. E hoje o depoimento, sem mais delongas, do meu mentorado é: primeiro, se você ainda não me viu, se você não me conhece nas redes aí, eu estou começando um trabalho novo nas redes sociais, aqui no YouTube também. Meu nome é Alexandre Fidelis, eu sou ex-funcionário público, trabalhei por quase 10 anos, depois pedi exoneração, fui para o mercado privado, atuei dentro de uma alfândega por quase 15 anos. E juntando essas bagagens, eu pude pegar esse aprendizado, olhar para dentro das unidades de trabalho e ver as necessidades de performance das lideranças. E hoje eu tenho um trabalho que eu ajudo pessoas a performarem. Eu ajudo líderes a crescer, organizando seus processos e elevando o potencial das suas equipes. Então nós temos uma mentoria que ajuda essas pessoas a performar. Trabalhamos os pilares de organizar, operar e otimizar. Para isso, a gente tem contribuído e aí já ajudado mais de 300 líderes Brasil afora com essa nossa mentoria. Então, se esse vídeo do meu canal faz sentido para você, se esse tema faz sentido para você, já se inscreve nesse canal. Nós temos vídeos aqui toda terça e toda sexta, né? Perdão, toda quarta e toda sexta. São vídeos que a gente não edita, o que a gente fala a gente coloca aqui, não é vídeo sobre maquiagem, não, porque muitas vezes as pessoas trabalham os vídeos, colocam aí coisas de realidade, vamos dizer assim, falsa, e as pessoas conectam-se com aquela realidade que não é verdadeira. Aqui o que a gente fala, a gente expõe, porque a gente não tem gatilhos diferente disso que você está vendo. Os nossos vídeos aqui, para confirmar o nosso processo, ele sempre vai ser entre 20 e 25 minutos. Não tem vídeo maior que isso, porque isso já é uma definição de processos. E para quem é líder sabe que a gente precisa ter processos claros para seguir a metodologia de trabalho. Ok? Então vamos lá, se inscreve no canal, deixa o teu joinha para ajudar
a plataforma a levar esse material para muitas outras pessoas. E vamos lá. Eu vou chamar esse meu mentorado de João, mas esse não é o nome dele, mas assim para preservar, mas a história é verdadeira. O João, ele cresceu em um ambiente muito difícil de ter, vamos dizer assim, uma elevação positiva na vida. O João falou que se recordava em nossas mentorias, né, nossas reuniões, que cresceu em um ambiente onde não tinha as 3 refeições do dia. Então aqui a gente já fala de uma instabilidade financeira dessa família e que não tinha condições de propor para a família alimentação digna. Então era um ambiente estável que tinha alimentações estáveis todos os dias. O João falou que em casa era também um ambiente agressivo por parte do seu pai. E também era um ambiente onde o alcoolismo era muito forte. Seu pai era alcoólatra, era violento para com seus irmãos e também com a mãe, desrespeitoso, muito, muito, muito. O João falou que o seu pai, na percepção dele, era uma pessoa extremamente instável. Quando o pai dele tinha um trabalho, que ele pudesse trabalhar a semana e receber na semana, ou trabalhar a quinzena e receber na quinzena, o pai dele ia para a feira, naquela região, fazia as compras, né, de alimentos para casa e era assim, sempre ele se embriagava nesse momento e não conseguia chegar em casa com as compras. Então ele caía pelo caminho de tão bêbado. As pessoas passavam ali e levavam a compra. Então ele perdia a compra. Então todo o trabalho dele gerou uma frustração. E aquela dor, o pai dele, ele dizia que passava a semana, o pai dele acordava de madrugada, mesmo que não tivesse trabalho. Ele acordava de madrugada, quando ainda estava escuro, saía de casa e às vezes chegava à noite para dizer que estava fazendo um trabalho em algum lugar. E ele disse que o pai dele tinha um trabalho, vamos dizer assim, um talento excepcional para artesanato, né? Ele fazia um trabalho manual com ramas de cipó, fazia cestos com uma qualidade excepcional e quando ele na feira vendia por um preço até elevado, porque ele tinha um talento ali, vamos dizer, se a gente olhar hoje para a realidade, de persuasão, porque ele agregava valor ao produto que ele falava, que ele fazia. Diante de demais ali, ele costumava colocar na feira o cesto virado ao contrário, subia em cima e não balançava, e isso as pessoas compravam. Mas mesmo assim, aquele dinheiro que ele ganhava, pelas dor que sentia, né, que vem lá das gerações, ele se embriagava de novo e as compras não chegavam em casa. E ele dizia, pela felicidade de Deus, isso era o que o João falava, a gente morava numa região que era praticamente uma zona rural, e a gente saía de manhã em busca de frutas para se alimentar. Às vezes tinha farinha e a gente comia farinha com sal e água. Minha mãe, ele dizia, que era sempre quem buscava apoio para que a gente não passasse fome. E aí eu quero dizer para vocês que todas essas vivências geram gatilhos em nossa mente, imagens de dor, e que faz com que a gente viva sempre instavelmente, porque a imagem é que sempre faltou. Na cabeça do João, trabalho representava essa dor, que quando ele recebia o dinheiro, o João ele gastava com muita facilidade, com muita coisa, porque ele acreditava que o dinheiro não trazia o alimento para a casa dele. Vocês parou para pensar nisso? Porque isso é um método que ficou desenhado na cabeça do João. O João falava que na escola ele sentia inveja dos amigos, porque os amigos, mesmo vivendo ali no mesmo patamar que ele de vida, ele tinha, os amigos vestiam bem, tinha um calçado legal, não de marca, mas tinha sim aquela roupinha simples, mas bem arrumado.
Os pais dos amigos deles andavam junto, não viviam nas festas bêbado. E às vezes ele saía para um ambiente e de repente o pai dele chegava muito bêbado, às vezes com um pé calçado e o outro não. A camisa abotoada como se fosse fora da ordem. E ele sentia muita vergonha e ele saía daquele ambiente, ele voltava para casa. E imagine o que isso não causa em uma criança, em um adolescente. Esses gatilhos geram traumas e esses traumas ficam como um peso na vida de alguém. Porque vai chegar um momento que dentro do ambiente profissional, alguma cena, alguma atitude vai fazer o cérebro dele conectar com a dor do passado e ele se retrai e impede de tomar algumas decisões. E a gente fez um trabalho excepcional com o João para que ele ressignificasse essas dores. O João falava que por não ter dinheiro e não ter alimento, muitas vezes ele abriu o guarda-roupa, e era um guarda-roupa só, na casa para ter a roupa do pai, da mãe, dele e dos irmãos. E ali ele buscando às vezes uma camisa mais diferente, que mesmo não tinha, para usar naquele dia. Ele disse que às vezes achava uma roupa cheia de nó. E aí ele tentava desatar aqueles nó e via que ali era um pouquinho de dinheiro que a mãe dele às vezes conseguia vendendo uma galinha, vendendo uma cabra, vendendo uma ovelha. E a mãe dele pegava aquele dinheirinho e guardava ali para uma necessidade maior. E que necessidade era essa? Um remédio, um problema de saúde. Se precisasse ir à cidade de forma emergencial. E aí o que é que o João fazia? Né? Ficava feliz, dinheiro. Dinheiro representava, eu vou conseguir aquilo que eu não tenho hoje, alimento, uma roupa, sei lá o quê. Eu vou talvez fazer um lanche na escola. E digamos que ali tivesse trocado, né? Sei lá, R$ 50, R$ 60, com notas pequenas. E o João ia lá e tirava um exemplo, R$ 5. Só que na cabeça do João ele tirou escondido, né? Como se fosse um furto ali. E o João sentia a necessidade de gastar aquele dinheiro de imediato, que era para não deixar vestígio de que ele pegou aquele dinheiro. Vocês se conectaram com esse momento? Ele pegou um dinheiro que não era dele, pegou escondido da mãe. Aí ele amarrava de novo aquela roupa, aquele pacote, deixava dentro do guarda-roupa lá no mesmo lugar onde estava. E aí ele ia para a escola depois. E aí ele gastava de imediato aquilo lá. Se mesmo assim não suprisse uma realidade ou a vontade dele, ele acabava pagando para alguém, para agradar alguém. Mas o dinheiro tinha que ser gasto de imediato para não deixar evidência. Agora você imagina que método de vida ele está formando. Toda vez que ele encontrava um dinheiro ou uma oportunidade de dinheiro fácil, ele pegava um pouquinho daquele dinheiro, mas já tinha que gastar. Ok? Agora se conecte com o modelo do pai. Toda vez que o pai tinha um dinheiro, o pai dele ia na cidade, comprava o que tinha que comprar, o dinheiro sumia de imediato, mas o pai dele, antes de comprar tudo que tinha que comprar, o pai dele se embriagava antes. O dinheiro sumir e não deixar rastro. Não, mas eu não tinha dinheiro para beber. Eu comprei a comida, mas cadê a comida? Também não perdeu. Também não chegou em casa, ele perdeu. E agora eu quero chamar um detalhe para você. Toda essa performance negativa vai gerando como se fossem experiências de vida, degraus diferentes, de idades diferentes, e que o seu cérebro vai guardando e moldando você a executar no futuro. Quando você atinge um certo estágio, que você começa a ter o seu trabalho, ter o seu dinheiro, você não entende porque você mesmo no salário do Brasil, digamos que você ganhe lá 2 salários mínimos. Para a realidade da grande massa, dá para viver, dá. Dá para administrar, para quem sabe. Mas para quem tem essas crenças, cresceu em um ambiente hostil, ele vai sempre gastar de acordo com as dores do passado. E ele não entende. Às vezes é desordenado, mas faz com que o dinheiro suma porque ele tem na lembrança
inconsciente, porque ele não está associando o método de vida dele com o do passado. Ele não está associando, mas ele está executando inconscientemente pela dor que viveu. Então veja até onde vai a dificuldade de performance de muitos profissionais. E a gente, através de um exercício, de um método, a gente consegue identificar isso na vida dos líderes, né? É uma investigação mesmo, mas é um método saudável. O João, ele se emocionava quando ele contava essas histórias que a gente conseguiu trazer para mostrar para ele um caminho para performar diferente. O João muitas vezes tratava um liderado dele com a mesma indiferença que ele era tratado pelo pai. E a gente conseguiu identificar isso. Então veja, hoje o João, graças ao trabalho da nossa mentoria, ele também se conectou com uma outra mentoria que é como se for, vou dizer aqui, na verdade nada mais é do que um aconselhamento, né, terapêutico, para que ele possa progredir mais ainda. Você sabe qual é a parte boa de tudo isso? É que o João olhou para a dor dele do passado e ele esqueceu a fome, ele esqueceu a escassez, a miséria, a violência do lar, ele esqueceu os vícios ruins e ele conseguiu seguir estudando. O João andava todos os dias cerca de 5 a 6 quilômetros a pé, porque o pai, a família em si, não tinha condições de prover para ele alimento. Porque a família não tinha condições de prover para ele transporte escolar. Ele falava que na época não tinha na região dele o que tem hoje, que é um transporte desse sistema de transporte escolar provido pelo governo. Mas o João não desistiu. Mas ele quase desistiu. E o João fala que, dentre tantas dores, ele conseguiu terminar o estudo. O João conseguiu um emprego, conseguiu chegar ao estado de líder, mas congelou-se ali. Ficou estagnado por 5 anos. E aí, quando ele viu o nosso anúncio de mentoria, ele entrou em contato e a gente entendeu as dores do João, fez um trabalho e hoje o João, após sair da nossa mentoria, ele mandou uma mensagem que até nos emociona, quando ele diz: Alexandre, eu estava estagnado dentro da minha empresa, perdi muitas oportunidades e graças ao trabalho feito, aí eu consegui enxergar uma oportunidade dentro da minha empresa que eu trabalho e consegui ser promovido e hoje eu sou coordenador do meu setor. Olha, quando você identifica as oportunidades, quando você ressignifica as dores. O João hoje tem um modelo de crença financeira diferente. O João aprendeu a investir. O João vive feliz com a família. O João viaja com a família. Coisa que antes ele não conseguia porque não sobrava o dinheiro e o dinheiro ia embora. É a mesma coisa de pegar a água e despejar dentro de uma peneira. Então, se você se conecta com essa dor, deixa o teu like, inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo. Deixa aqui embaixo o cenário de alguém que tu conheceu, que viveu dessa maneira. Ou que talvez se é uma dor que algo tu viveu também. Se você precisa aprender a ressignificar essas dores da tua vida, comenta aqui embaixo, dentro do teu movimento de decisão, a palavra transformar. E a gente vai mandar um material para você. Fica na paz, que essa luz divina que está aqui nos iluminando abençoe a tua vida neste dia e que tu possa crescer grandemente.